Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você está ouvindo o jornal Águia Web. Imagina só, pessoal, nos últimos dias o Ministério da Justiça, notificou a Meta. A Meta é a dona das redes sociais do Instagram, Facebook e WhatsApp. O Ministério da Justiça acabou notificando ela para retirar publicações que incentivam ou que informam sobre a falsificação dessas bebidas que a gente ultimamente tem falado aqui. Tem sido notícia no Brasil todo. Então o Ministério da Justiça acabou notificando, através da AGU, Então a Meta vai ter um prazo para retirar essas publicações do ar, para que essa prática, de intoxicação, de falsificação de bebidas, elas não venham crescer aqui no nosso país. Antes da gente entrar em mais detalhes, nós iremos com a reportagem da Rádio Brasil, para você saber mais detalhes, para que a gente venha comentar aqui na sequência, tá certo? Então vamos lá de reportagem. A plataforma digital Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, deve bloquear e remover imediatamente conteúdos e grupos que promovem a venda ilegal de insumos para falsificação de bebidas alcoólicas, como lacres, tampas, rótulos e garrafas. Isso é o que determina a notificação da Advocacia Geral da União. A ação ocorre após uma reportagem da BBC revelar o comércio clandestino desses materiais na plataforma, usados na falsificação de bebidas com substâncias tóxicas, como o metanol. Segundo a AGU, as publicações anunciam produtos de marcas conhecidas e até exibem falsos selos da Receita Federal. Esses itens são comercializados em grande volume para grupos e comunidades que reúnem milhares de participantes, com entrega em todo o território nacional. A empresa tem até 48 horas para também informar as providências tomadas para identificar e moderar os conteúdos ilícitos, além de preservar provas dos ocorridos, como registros de publicações, autores e mensagens. Caso não cumpra a solicitação, a Meta poderá ser alvo de medidas judiciais nas esferas civil, administrativa e criminal. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, João Barbosa. Pessoal, a gente sabe que hoje o ambiente digital no Brasil e no mundo, ele tem dois pontos, o lado positivo e o negativo. Nesse caso, é o lado negativo que nós estamos mostrando aqui, entendeu? Porque através das redes sociais, através da internet, é que esse tipo de prática está sendo incentivada, Porque na internet mesmo, hoje você encontra armas, você encontra como falsificar documentos, você encontra tudo. Neste caso aqui, a Meta ela vai ter um prazo para remover os vídeos que ensinam como falsificar, adulterar a bebida, que mostram a questão do selo, porque os selos que são colocados nas garrafas são idênticos ao selo das bebidas que são distribuídas pela Ambev.
entendeu? Então é muito difícil saber, né? Saber qual que é a bebida é adulterada ou não. E tudo isso é incentivado e ensinado através das redes sociais. É por isso que o Ministério da Justiça, né, está dando esse prazo para remover com urgência esse conteúdo, né, que na verdade é um conteúdo nocivo que tem prejudicado a vida de muitos brasileiros, né, que acabam cometendo esse tipo de crime, né. Esse crime aí ele tá tão em alta, tá tão preocupante no nosso Brasil, no nosso estado, que isso tem prejudicado até mesmo a economia local. Eu estava vendo uma reportagem ontem que o consumo de bebida alcoólica diminuiu drasticamente depois dessas informações a respeito de intoxicação por metanol. Então, como a gente falou ontem, né, e a gente acaba falando aqui agora novamente, é importante. É importante a pessoa evitar. Como eu falei também ontem, se a pessoa sabe da procedência e se quiser, tudo bem. Mas nesse momento, diante do cenário que nós estamos vivendo, é importante o cidadão ele ter atenção. É melhor ele trocar a bebida alcoólica por outros tipos de bebida. E agora está um negócio tão sério, tão complicado, que hoje mesmo eu vi me mostrar uma reportagem a respeito do café. O café está com uma espécie de ferro, material, uma substância que também é nociva ao ser humano, né? Então isso não está somente na bebida alcoólica, né? Mas também agora no café. Aí pronto. Agora mexeu com o brasileiro mesmo, porque se mexer no café, aí complica. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tá certo? Mas, pessoal, vamos aqui para uma notícia estadual, né? Uma notícia boa, né? Saúde, né? Anuncia 230 milhões para ampliações e fortalecimento do SUS no Piauí, né? Pessoal, a gente sabe que o nosso estado, infelizmente, tem sofrido bastante com relação à saúde pública. A gente olha para nossa referência, que é a capital, né, Teresina. A gente vê o HUT, HGV, geralmente são os hospitais que a gente tem por referência. Infelizmente, está sobrecarregado, totalmente lotado. Então, há uma falha no que diz respeito à saúde pública aqui do nosso estado. Mas o governo, né, anunciou aí 230 milhões. É milhões, pessoal, não é 230 mil, não, é milhões. Então, para melhorar, né, a qualidade de vida e a saúde pública aqui do nosso estado. A gente vai acompanhar aqui a reportagem da Rádio Gov, né? Então, acompanha aí, pessoal. O Ministério da Saúde anunciou 230 milhões de reais em novos investimentos para o estado do Piauí. O recurso vai fortalecer as ações do programa Agora Tem Especialistas, que amplia o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo Sistema Único de Saúde. Do total, 160 milhões de reais por ano vão ser destinados à recomposição do teto de média e alta complexidade, 21 milhões de reais para habilitação de novos serviços e 4 milhões e 500 mil reais para o Hospital São Marcos, referência em oncologia infantil no estado. O Ministério da Saúde reforçou nesse último sábado, durante a agenda em Teresina, o compromisso do governo com a vacinação de crianças e adolescentes. A campanha nacional começa nesta segunda-feira, dia 6, e vai até o final do mês, com o dia D previsto para 18 de outubro. Segundo a pasta, o Piauí é destaque em saúde digital, com mais de 41 milhões de registros na rede nacional de dados em saúde. O governo federal celebrou 1 milhão de atendimentos realizados
pelo programa Piauí Saúde Digital e 97% dos municípios do estado recebendo novos kits de telesaúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, né? Uma ótima notícia aí para o nosso estado, né? A saúde pública, acredito que deva melhorar com esses investimentos, né? E uma boa parte, né, pelo que a reportagem aqui nos informou, é que uma boa parte vai para o Hospital São Marcos, né? Que é referência em oncologia, porque a gente sabe que essas pessoas que acabam tendo essa doença, né? Que é uma doença que tem devastado famílias, que é o câncer, né? São pessoas que têm sofrido bastante. Em si, por conta da doença, né, que é uma doença que é devastadora, mas também muitas das vezes pela falta de atendimento adequado, né? Então isso acaba fazendo com que a pessoa venha sofrer mais ainda. Mas está aí essa ótima notícia aí, a saúde do nosso estado, né, vai receber esse investimento e creiamos, né, nós que a saúde ela venha melhorar, né? E também espero que aqui em Barras também, porque quando se trata de saúde a gente se lembra primeiro da nossa cidade, né? Barras, né? Aqui infelizmente a gente não tem tido esse atendimento de qualidade, né? Que atendimentos esses que poderiam até salvar muitas vidas que já se perderam aqui no nosso município, né? Então a gente torce para que a saúde no nosso estado venha melhorar, mas também a da nossa cidade, né? A gente já recebeu tantas reclamações aqui na nossa cidade a respeito do hospital daqui. Infelizmente a gente sabe que muitas das vezes tem cunho político no meio, mas para não entrar no mérito, então a gente vai para uma outra notícia e a gente torce para que a nossa saúde pública aqui no nosso estado ela venha melhorar. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, auxílio emergencial. Entendeu? O auxílio emergencial ele foi criado na época do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele que criou esse auxílio emergencial e muitas pessoas receberam esse benefício de forma indevida, pessoas que de certa forma não precisavam, mas que acabaram recebendo, pois agora a conta chegou. Essas pessoas vão ter que devolver esse valor, entendeu? Então tinha pessoas que recebiam. Eu lembro muito bem dessa época, porque a época da pandemia é uma época que ninguém vai esquecer jamais. Quem passou por isso jamais vai esquecer da pandemia. Tinha pessoas que recebiam o valor de R$600, recebiam 2, 3 parcelas, compravam um celular. Entende? Então a gente vê que a situação é um pouco complicada. Então essas pessoas elas terão que devolver esses valores que receberam de forma indevida, e o total desse valor é de 478 milhões de reais. As cobranças elas não afetam, né? É bom lembrar que essas cobranças elas não vai afetar quem recebe Bolsa Família, quem está no CadÚnico, quem recebeu valores inferiores a 1.800 ou tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal, essas pessoas elas não irão devolver. Mas a gente vai ouvir aqui uma reportagem aqui do governo federal e na sequência a gente vai comentar e dar alguns detalhes para você. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem notificado desde março deste ano as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial, pago durante a pandemia de Covid. Essas pessoas devem devolver os valores recebidos, que somam mais de 478 milhões e 800 mil reais. Segundo o MDS, 177.400 famílias têm valores a ressarcir à União. A coordenadora geral de Pagamento e Controle do MDS, Raquel Araújo, convida os notificados e aqueles que têm dúvidas sobre o ressarcimento do auxílio emergencial a acessarem o site VEJAE, VEJAE,
Para as pessoas que possuem pendência, né? Lá está explicando o motivo da irregularidade, qual foi o apontamento feito. Lá permite contraditório em ampla defesa, então a pessoa pode apresentar a sua defesa, apresentar o seu recurso, ou até mesmo fazer diretamente o pagamento, né? O pagamento é via Pix, cartão de crédito, boleto. Lembrando que pode ser parcelado em até 60 vezes, com a parcela mínima de R$50 e não incide cobranças de juros ou de multa. Estão fora do processo de ressarcimento os beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único, quem recebeu valores inferiores a R$ 1.800 e quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. A devolução dos valores deve ser feita nos casos em que foram identificadas inconsistências, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário e renda familiar superior ao limite legal. Raquel Araújo aponta que os notificados podem, se for o caso, apontar possíveis fraudes. Também tem a questão da denúncia de fraude, que são as pessoas que não reconhecem o recebimento do auxílio, nunca recebeu esse valor e ela também pode estar lá denunciando uma possível fraude que foi feita no seu nome. As notificações para quem deve ressarcir o pagamento indevido são enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e aplicativo Notifica. O não pagamento dentro do prazo pode resultar em inscrições na dívida ativa da União e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, o CADIM, além da negativação em órgãos de proteção ao crédito. Importante ressaltar que o MDS não envia links nem boletos de cobrança por e-mail, SMS ou WhatsApp. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial gov.br/MDS. Reportagem Érica Braz. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então, se você recebeu esses valores de forma indevida, você vai ser notificado, entendeu? É o governo que está fazendo isso, porque, gente, a gente sabe que o auxílio emergencial, pelo próprio nome já fala, ele foi criado, né, na emergência da pandemia, aquelas pessoas que não poderiam sair para trabalhar, porque a gente sabe que na pandemia fechou basicamente tudo, ficou somente os serviços essenciais. Então a economia de certa forma parou e o governo deu esse auxílio para aquelas pessoas de renda baixa que não tinham condição de se manter, né? Mas infelizmente muitas pessoas receberam de forma indevida, pessoas que recebiam valores superiores a mais de 2 salários mínimos estavam recebendo, pessoas que eram casados, eram casados, ainda tinham os filhos, recebia o marido, a esposa e os filhos, era 3, 4 auxílios por família. Então, gente, isso acabou causando um prejuízo financeiro, né, no caso da União. Então, o fato de 177 mil famílias terem recebido esse auxílio de forma indevida, isso também mostra as falhas na fiscalização, que deveria ser um controle mais rigoroso. Afinal, era dinheiro público, né? Era dinheiro público, por mais que o dinheiro é do povo, mas ele tinha que ser destinado de forma correta para aquelas pessoas que realmente precisavam ter recebido. Teve pessoas que na pandemia, a gente muito se ouviu isso, pessoas que às vezes estavam precisando e não conseguiu receber. Já outros que não tinham precisão nenhuma, digamos assim, e acabou recebendo, né? A devolução de quase R$500 bilhão é um valor expressivo que pode gerar desconfiança, né, para a população com relação sobre os valores públicos, né? O governo, de certa forma, ele precisa agir com clareza, porque a gente sabe que nós estamos em ano pré-eleitoral e esse valor que vai ser cobrado é um valor bastante significativo. Então fica aí, né, para você essa informação. Se você não foi notificado, ou se você já foi notificado, então cabe a você também recorrer, porque teve muitas pessoas que tiveram seus documentos clonados, burlados, e outra pessoa recebeu no seu lugar, tá certo? Então tá aí essa informação para você aqui
a respeito daquelas pessoas que receberam o auxílio de forma indevida. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tá certo? Nós iremos ouvir agora uma reportagem da Rádio Gov e na sequência nós iremos comentar, destrinchar esse assunto aqui para você. A norma sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula garante isenção total da conta de luz a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que utilizarem até 80 kW por mês. Também prevê descontos na tarifa de energia elétrica para famílias do CadÚnico que consomem até 120 kW mensais, a partir do ano que vem. Um alívio no bolso de 115 milhões de brasileiros, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Estamos falando da isenção total da parcela de energia na conta de luz de 60 milhões de brasileiras e brasileiros de baixa renda. Estamos falando do desconto para outras 55 milhões de brasileiras e brasileiros. É alívio que chega na conta do fim do mês. É energia suficiente para iluminar a moradia dessas pessoas, guardar a comida na geladeira, usar o ferro de passar roupa. É internet para conectar nossas crianças ao mundo. A nova tarifa social de energia elétrica também contempla idosos e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, além de famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único. Além da gratuidade na conta de luz para quem mais precisa, o novo modelo permitirá que o consumidor escolha de quem comprar sua energia, quebrando o monopólio das distribuidoras e garantindo equilíbrio para o setor, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Isso é energia mais barata para a classe média. A abertura de mercado será a energia mais barata. Quem compra hoje energia no mercado livre, compra 20% mais barato do que a classe média e os mais pobres que consomem no mercado regulado. Vale destacar que a isenção da tarifa de energia elétrica vale para o que foi consumido pelas famílias. As taxas de iluminação pública e o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, a depender da legislação do município e do estado, ainda poderão ser cobrados. Reportagem Natália Cosli. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, a Justiça suspende cobranças do ICMS sobre a energia solar no Piauí. Então, a gente vai até ler aqui para você, aqui no canal Solar, né, o site que a gente vai repassar essa informação aqui para você. Pessoal, diz o seguinte: a Justiça suspende cobrança de ICMS sobre energia solar. Em seguida a gente comenta aqui para você. O TJ Piauí, né, que é o Tribunal de Justiça do Piauí, decidiu nesta sexta-feira 6 suspender a cobrança do ICMS, que é o imposto, né, de circulação de mercadorias e serviços aplicada sobre energia excedente gerada por consumidores que participam do CES, que é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. A medida atende a uma ação institucional protocolada pelo diretor estadual do PP, Partido Progressista, né, que questionou o entendimento da Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda daqui do Piauí, sobre a tributação de energia devolvida à rede elétrica. Segundo o PP, a cobrança seria indevida, uma vez que a energia injetada na rede não configura operação comercial, mas sim um empréstimo gratuito à distribuidora, conforme previsto na Lei 14.300/2022, que regulamenta o marco legal da micro e mini geração distribuída. Na decisão do TJ Piauí, entendeu que a cobrança de imposto contraria princípios constitucionais como a legalidade tributária e a capacidade contributiva e concedeu uma medida cautelar, suspendendo a cobrança até o julgamento definitivo do caso. Pessoal, ótima notícia. Geralmente eu não gosto muito de falar de partidos, mas
O que o PP fez aqui tá de parabéns. Porque quando a gente fala em ICMS, a gente tá falando sobre imposto. Imposto, quem que gosta de imposto? Ninguém gosta de imposto. Geralmente o governo atual se fala muito sobre imposto, né? Sobre taxar os mais ricos. Pessoal, imposto, seja classe baixa, média, alta, milionário, bilionário, ninguém gosta de pagar imposto. Então o que foi feito aqui, né, tá de parabéns, porque é mais dinheiro no bolso do consumidor, é mais dinheiro no bolso do cidadão, porque em vez de pagar, né, o ICMS, o dinheiro vai acabar sobrando, e isso acaba refletindo diretamente até na economia local, porque se o cidadão brasileiro, o piauiense brasileiro, ele vai gastar, e esse dinheiro ele vai circular, e circulação de dinheiro é geração de renda, é geração de emprego, a pessoa lá da barraca vai ter o que vender. Por quê? Porque alguém tem dinheiro para comprar. Então eu sou a favor da diminuição dos impostos. A gente sabe, você pode pesquisar em qualquer lugar, você pode dar um Google aí, o Brasil se tornou agora o país com a maior carga tributária do mundo. Você pode pesquisar aí. Não é história da carochinha, uma história de esquerda, de direita, não, é a verdade. Então eu sou a favor de menos imposto pro cidadão, tá certo? Então, que bom, Piauí aí vai ter pelo menos esse alívio aí, né? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A gente vai trazer uma notícia aqui, é uma notícia surpreendente, preocupante, envolvendo diretamente a Secretaria de Segurança Pública e também a Secretaria de Educação. Por quê? Porque envolve crime e também, ao mesmo tempo, o meio ambiente, também envolve diretamente a saúde. Então, para você ter noção, diz assim o início da reportagem. O caminhão que transportava jumentos é apreendido no Maranhão. Suspeita é que a carne do animal seria vendida como bovina no Piauí. Pessoal, imagina só você ir no mercado, você comprar 2 kg de carne. Lá tudo bem, né? Chegou lá, comprou a carne e você vai para casa, você come. Quem que vai saber se é de carne bovina, suína? Pelo menos suína dá para diferenciar, mas bovina eu acredito que não há tanta diferença, né? Até brincando aqui um pouco, de repente você já até comeu e nem sabe. Então, gente, a gente chegou nessa situação aqui. Recentemente foi apreendido um caminhão cheio de jumento para ser abatido. A suspeita é de que nem jumento também. Pessoal, a suspeita é de que a carne seria comercializada aqui no nosso estado. E não é longe, lá no sul do estado, não. Aqui em Campo Maior, entendeu? Eu vi a reportagem aqui do colega meu que trabalha numa rádio lá também. A carne seria comercializada lá em Campo Maior, entendeu? Se Campo Maior vir aqui, pode chegar aqui também em Barras, entendeu? Então tem que ter fiscalização. O Brasil, ele infelizmente é o país que só toma medidas depois que acontece o pior, entendeu? Então tem que ter fiscalização. Com relação às bebidas adulteradas, a gente sabe que a fiscalização tá maior agora por conta desse caso. Agora tá ruim, agora que nem o Marcos André tá falando, café não tá mais nem escapando, a bebida, agora na carne, agora só falta na água, né? Então, pessoal, a gente tem que abrir o olho, entendeu? A gente tem que abrir o olho naquilo que a gente consome, entendeu? Porque aqui, ó, no nosso estado seria comercializado carne de jumento, entendeu? A gente não tem esses costumes de comer carne de jumento. Em alguns países do mundo tem, mas aqui não tem. Então, é um alerta porque no Brasil precisa
de mais fiscalização. O nosso estado precisa de fiscalização. Graças a Deus esse caminhão foi barrado, mas e se não foi só ele? E se já teve outros? Entendeu? Então é um risco, né, que a gente está exposto, infelizmente. Então eu sou a favor que as políticas de fiscalização sejam maiores, mais rigorosas para o bem comum da população, tá certo? A gente tem até um vídeo aqui que a gente vai colocar aqui para você, que vai dar mais detalhes aqui a respeito desse crime ambiental, esse crime contra a saúde pública. Então vamos lá. E olha, esse caso está dando muito o que falar. Vem lá da cidade de Chapadinha, onde a Guarda Municipal apreendeu um caminhão carregado com 20 jumentos. Isso mesmo, 20 jumentos. E segundo as informações de moradores, de populares, esses jumentos estavam sendo furtados. Então, o motorista e os outros ocupantes que estavam nesse caminhão seguiam pela zona rural da cidade de Chapadinha e assim que avistavam um jumento ali de bobeira, eles paravam, pegavam o jumento, colocavam dentro do veículo e assim foram fazendo, até que se somou a quantidade de 20 jumentos. Esse caminhão, esse motorista, esses ocupantes desse veículo são do estado do Piauí. E agora a situação fica ainda mais macabra. Segundo as apurações, as informações da Guarda Municipal da cidade de Chapadinha, esses jumentos seriam levados para o estado do Piauí para serem abatidos e terem a sua carne ou couro comercializados lá na região. É uma história realmente que está dando o que falar, deu o que falar lá em Chapadinha e agora está sendo investigada pelas autoridades, tanto do Maranhão como também do estado do Piauí, porque há uma forte suspeita de que esses jumentos seriam levados para o Piauí para serem abatidos e a carne comercializada. As investigações estão em andamento. Nós temos a fala de um guarda municipal que participou dessa operação que resultou na apreensão desse veículo, na prisão dessas pessoas e também na apreensão desses jumentos. As equipes da Guarda Municipal receberam uma denúncia de alguns moradores da zona rural, denunciando que esse carro que aqui a retaguarda aqui estava passando em alguns povoados e furtando os jumentos. Né? Então foi feito esse acompanhamento quando estavam passando e quando entraram aqui na cidade de Chapadinha, as equipes da Guarda Municipal abordaram o veículo, né? E se trata de 3 pessoas aí do Piauí, cidade de Campo Maior, e realmente confessaram a questão desse crime aqui, né? Estão passando aqui furtando esses jumentos. Então, são 20 jumentos que estão aqui nesse caminhão e foram encaminhados aqui para a delegacia, foram apreendidos 3 junto com a carga, com o caminhão, e entregues aqui para a autoridade policial para as medidas cabíveis. Há o falatório que esses animais estão sendo recolhidos para abate, né, para a venda de carne dos mesmos. Trouxe para cá para fazer essa secagem, essa apuração, e estão aqui à disposição da justiça. Bom, e assim que esse assunto foi postado nas redes sociais, as pessoas começaram a se perguntar: será que a gente está consumindo carne de jumento aqui na cidade de Chapadinha ou no estado do Piauí? As pessoas estão se perguntando, estão preocupadas, né? Qual era realmente a destinação dessa carne? Qual é o restaurante, qual é o açougue que está vendendo carne de jumento? Então, é uma preocupação em relação à saúde pública e também esses indivíduos podem responder pelo crime ambiental, né, de maus tratos ou pela morte desses jumentos. Nós vamos seguir acompanhando. Pessoal, a gente tem que ficar alerta, né, com tudo que a gente está consumindo hoje. Como a gente estava falando aqui em off, né, agora há pouco, já tem um café, está sendo comprometido, bebida alcoólica, né, destilada, agora a carne. Então é bastante preocupante, né, porque
São crimes, pessoal. Será que o Brasil tá tão ruim assim que o pessoal é muita sem vergonha isso mesmo do pessoal? Que tem condição não. Às vezes me dá uma indignação porque parece brincadeira, né? Pessoa acabar batendo jumento para comercializar como se fosse carne bovina. E de repente isso já aconteceu. Já aconteceu da população, do ser humano, comer carne de jumento pensando que era carne de carne bovina. Então tem que ter fiscalização, tem que ser mais rigoroso nesse aspecto, porque a população está aí. Muitas das vezes está aí. Agora essa onda aí de intoxicação por metanol está tirando vidas, está causando bastante prejuízo na saúde da população. Só no Brasil são mais de 200 casos, entendeu? Então tem que dar atenção não somente para essas questões de intoxicação por metanol, mas também agora com relação a essas carnes de jumento que estão sendo comercializadas como se fosse carne bovina, entendeu? Quando eu falo em fiscalização, não é somente em relação a isso, mas com relação a tudo, literalmente tudo. Porque, infelizmente, hoje a imaginação dos criminosos é bastante fértil, entendeu? E eles têm usado da inteligência que eles têm para falsificar, para burlar o sistema, para tentar vender os seus produtos, né? Sejam falsificados, sejam produtos ilegais, entendeu? Então, a gente espera, né, que as forças policiais, a Secretaria de Segurança Pública e também o Ministério de Segurança venha resolver esse problema nacional, agora com relação a isso também, esse problema aqui no Piauí, né, problema estadual, para que vidas não venham ser perdidas, entendeu? Como eu falei aqui um pouco antes, infelizmente o Brasil é o país que só fiscaliza, só se torna rigoroso depois que acontece o pior. Então a gente tem que mudar essa mentalidade para que vidas não venham ser tomadas, não venham ser ceifadas, tá certo? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tá bom, gente? Então, pessoal, a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante, muito sensível, que é a depressão e a ansiedade. Muitos dizem que a depressão, a ansiedade é o mal do século. Nunca se viu tantas pessoas com depressão como nos dias de hoje. Pessoas que sofrem com ansiedade, com problemas, com transtornos, né? E isso acaba prejudicando não somente a pessoa, mas também a família, porque eu acredito que quem mais sofre é a família. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, que é bastante delicado. Recentemente aqui em Barras nós tivemos alguns casos, né, de pessoas com depressão, com ansiedade, que infelizmente acabaram perdendo a vida. Na sequência a gente vai comentar, mas nós iremos colocar aqui, tem um áudio, não tem, Marcos André? Tem, né? A gente vai colocar essa reportagem aqui da Rádio Águia Web, tá certo? Então acompanha aí, gente. Apesar de muitas vezes serem tratados de forma individualizada, os transtornos mentais representam um sinal de alerta para diversos outros problemas de saúde. Depressão, ansiedade e estresse, por exemplo, estão diretamente ligados a uma incidência maior de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC e hipertensão. No Brasil, estima-se que mais de 18 milhões de pessoas convivam com transtornos de ansiedade e cerca de 12 milhões com depressão. Por ano, o país registra mais de 380 mil infartos por ano, com aproximadamente 100 mil mortes. Os distúrbios mentais podem, muitas vezes, manifestar-se de forma silenciosa. Por isso, não devem ser ignorados quaisquer tipos de sintomas. Quanto antes o diagnóstico acontecer, mais fácil será encontrar o tratamento mais apropriado. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal,
Então fica aí o alerta, ó, a depressão não é frescura, entendeu? A depressão é uma doença, não é somente uma doença psíquica, entendeu? A depressão é uma doença que ela atinge várias outras áreas da vida da pessoa. Uma pessoa que tem depressão, muitas das vezes ela não consegue se socializar com as pessoas que estão ao seu redor. A depressão agora é comprovado cientificamente que a pessoa tem mais probabilidade de ter problemas cardíacos, entendeu? Então é bom você sempre procurar um médico, procurar um especialista. Eu também acredito muito na ajuda espiritual. Se você tem a sua religião, procure o seu pastor, procure um especialista para que você venha buscar ajuda adequada, porque esses últimos dias agora nós tivemos um caso de suicídio, dois, hoje teve outro, né? Infelizmente teve um caso bastante delicado, sensível, de uma adolescente de 13 anos, infelizmente perdeu a vida por conta da depressão, né? Outro dia foi o seu Barrinha ali no Galdinal. Então a depressão é uma doença silenciosa, é uma doença que vai chegando e daqui a pouco, quando você vai se ver, você está aí sofrendo com esse mal do século, tá certo? Então busque ajuda ajuda médica, busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual, porque o que você não pode é ficar com esse problema aí na sua vida, tá certo? Inclusive tem vários canais de apoio. Tem a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Também tem um projeto muito bacana que eu gosto muito dele, inclusive eu faço parte dele, que é o projeto Help, que é um projeto voltado exatamente para pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, de que é possível sim superar a depressão, entendeu? Então procure, entendeu? Procure lá no Instagram CVB, procure no Instagram HelpFJU, lá tem o bate-papo, você pode conversar com as pessoas, você pode desabafar, porque muitas das vezes a pessoa ela só precisa desabafar um pouco para ela começar a se abrir, tá certo? Então esse assunto ele é bastante importante, porque é um problema que infelizmente já é comum na nossa sociedade. A sociedade infelizmente está doente. As nossas crianças estão doentes, os nossos adolescentes estão doentes, nossos adultos estão doentes, nossos idosos estão doentes. Então, peça ajuda para que você venha resolver essa situação e ter uma vida feliz. É tudo aquilo que a gente deseja para você. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Ontem, quarta-feira, né, por volta das 18 horas, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrada na rua movimentada, né, Rua São José, em frente à Regional de Educação. Nas imagens das câmeras de segurança, mostram que o carro saiu do bairro Corujal e atravessou a Rua São José, sem atenção, sem olhar para os lados. O motociclista, né, que vinha em uma velocidade considerável, tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão, né? Sendo lançado, como você pode ver aí no vídeo, foi lançado sobre o capô do carro, né? Então, devido ao impacto. Esse episódio, ele mostra, ele evidencia, deixa bem claro que o trânsito de Barras está igual ao trânsito da Índia. Não tem sinalização. Muitas das vezes você tem que dirigir por você e pelos outros, e por quem está na calçada também, porque vira e mexe é uma pessoa que não está nem aí, ela quer atravessar a rua, ela não olha para os lados. Então o trânsito daqui de Barras está muito complicado durante o dia, nesta rua aqui importante aqui do Bradesco, do Carvalho. Muitas das vezes não tem nem como passar em horários pela manhã, porque tem muitos carros, muitas motos, os caminhões estacionam ali na rua mesmo, então cria um caos muito grande, não tem sinalização, as pessoas não respeitam umas aos outros. É por isso que tem muitos acidentes aqui no nosso município, por falta de educação no trânsito e também por falta de fiscalização.
a Guarda Municipal foi uma luta muito grande para que esses que foram aprovados viessem fazer agora o curso de formação para, enfim, né, começar a atuar aqui no nosso município. Mas foi depois de muitas reclamações por parte do portal Barras e Foco, por parte da Rádio Águia Web e alguns outros meios de comunicação, mas na maioria das vezes, como o Emanuel, né, que foi um dos aprovados, foi lá, falou o prefeito simplesmente não deu nem atenção, falou, ó, quando tiver certo, aí eu mando chamar, só, entendeu? Então Barras está precisando com urgência da Guarda Municipal. Felizmente, né, depois de trancos e barrancos, está aí. Estão finalizando aí o curso de formação para daqui a pouco atuarem aqui em Barras. Mas esse é um problema que não é um problema que é causado simplesmente pela prefeitura. Não, o trânsito é causado pela população, entendeu? A prefeitura pode melhorar, pode sim, pode colocar sinalização, entendeu? Mas a culpa não é somente da população. A prefeitura tem muita culpa em muitas coisas aqui nesse município, mas nesse caso a culpa não é somente dela, é também do motociclista, do motorista. Então mais atenção, pessoal, mais atenção na hora de dirigir, mais atenção também ao pedestre, né? Tem pedestres que, como eu falei, quer atravessar a rua, principalmente o pessoal de idade. Eu gosto muito do pessoal da terceira idade, mas pessoal, no dia de receber o dinheiro ali em frente àquela caixa, em frente ao Bradesco aqui, não tô nem aí não, querem entrar no meio, se quiser que pare. Muito cuidado, gente, entendeu? Principalmente você que é de idade, tá certo? E também quem tá andando de moto. Pessoal que anda de moto, infelizmente tem uns que andam numa velocidade muito grande, sem respeito nenhum à própria vida e à vida de quem tá ali trafegando aqui nessas ruas aqui da cidade. Já não tem sinalização, já não tem uma fiscalização rígida para liberar o fluxo, né? Porque fica muitos caminhões descarregando bebida, produtos para os comércios e fica ali nessa avenida aqui do Carvalho, aqui nessa rua São José também. Aí fica uma confusão tão grande que muitas das vezes a pessoa ela tem que recorrer a andar que nem um louco, como se fosse na Índia. A pessoa vai costurando o trânsito, vai para um lado, vai para o outro, entendeu? Então muito cuidado, gente, muita atenção. A gente espera, né, que a Guarda Municipal venha logo começar a atuar aqui na cidade de Barras, para que a gente venha ter um trânsito mais organizado, né? Porque já está na hora, né? Já passou da hora da gente ter um trânsito organizado, porque o que acontece de acidentes dentro do perímetro urbano é brincadeira, entende? Então fica aí, né, esse alerta para você andar com segurança, andar com atenção, dirija por você, pelos outros e por que está andando na rua, para evitar problemas futuros tanto para você quanto para outras pessoas. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Vamos falar aqui a respeito desse caso que aconteceu hoje aqui pela manhã, aqui na nossa cidade de José de Freitas, né? Nossa vizinha, digamos assim. Tem cabeceiras aqui um pouco à frente, mas de certa forma é vizinha porque faz parte da mesma região. Pessoal, um policial militar, ele acabou perdendo a vida hoje, né? Em uma operação que estava fazendo mesmo, né? A informação que nós temos até o momento é de que esse policial ele teria sofrido, né, um disparo acidental dentro da viatura. De início, né, a primeiro momento, as informações diziam que ele foi baleado por um meliante, né, que estava assaltando um comércio. E o mesmo, né, juntamente com as forças policiais, militar, foram combater, né, a ação criminosa dos mesmos. E disseram que ele teria sido alvejado, né, com um tiro. Mas, no desenrolar aqui das informações, já tem uma informação nova, né, que diz assim. Vou até ler para você a matéria completa. Diz assim: na manhã desta
quinta-feira, um soldado da Polícia Militar, identificado como Igor da Costa Alves, foi atingido por um disparo acidental dentro da viatura na região do povoado Ema, na zona rural de José de Freitas, a 52 quilômetros de Teresina. O disparo aconteceu durante o acompanhamento tático a um suspeito de assalto. Segundo a nota da Polícia Militar, o projétil atingiu a região da coxa do policial, comprometendo a veia femoral. Apesar dos esforços da equipe para prestar socorro ao soldado, a tentativa da remoção imediata para Teresina, o militar não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, no hospital Nossa Senhora dos Livramentos, ainda em José de Freitas. A Polícia Militar do Piauí afirmou que está acompanhando o caso de perto e que está prestando total apoio e assistência às famílias de Igor Costa por meio do Centro de Assistência Integrada à Saúde, o CAIS, e o combate e o comando geral da corporação. Infelizmente, um policial muito jovem, 29 anos, perde a vida no seu trabalho, É uma tristeza muito grande, tendo em vista que o policial começou recentemente, na corporação e acabou perdendo a vida nesta operação, dessa abordagem, digamos assim, porque a polícia, foi acionada para combater, um assalto que estava acontecendo. A polícia se deslocou até o local e aconteceu esse disparo ainda dentro da viatura. Os detalhes serão explicados melhores pela Secretaria de Segurança Pública, porque até o momento ninguém sabe ao certo se esse disparo acidental foi efetuado por ele mesmo ou por um colega ou alguma outra informação que não foi revelada, tá certo? A Secretaria de Segurança Pública colocou uma nota aqui recentemente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para vocês. Isso. A secretaria colocou agora há pouco, alguns minutos atrás. A Polícia Militar do Piauí informa que na manhã desta quinta-feira, durante o acompanhamento tático, um suspeito de assalto na região, o soldado Igor da Costa foi atingido por um disparo acidental dentro da viatura. O projétil atingiu a região da coxa. A polícia está acompanhando o caso de perto. É a mesma coisa, pessoal, entendeu? Então a polícia ainda não se manifestou a respeito do que realmente aconteceu, mas a secretaria colocou essa nota aqui, tá certo? Então mais detalhes sobre isso a gente vai trazer, no decorrer da semana aqui no Jornal Águia Web, ainda que a gente coloque um vídeo no nosso canal no YouTube ou no Facebook, mas a gente vai informar você sobre esse caso, porque até o momento está um pouco desconhecido das circunstâncias que levaram esse policial a perder a vida nesse acompanhamento tático, Infelizmente, policial muito jovem, 29 anos, tinha a vida toda pela frente, ninguém sabe se o mesmo era casado, se tinha filho ou não, mas infelizmente é uma vida que se perde aí, um policial da Polícia Militar do Piauí, tá passando as fotos aí, Marcos André, dele? Então tá aí, esse aí é o policial, policial Igor, que acabou perdendo a vida na manhã desta quinta-feira aqui na cidade de José de Freitas, tá certo, gente? Então, infelizmente. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A respeito de Barras, entendeu? Mais uma notícia aqui de Barras sobre o sindicato dos professores, sindicatos, dos servidores municipais daqui de Barras estão passando por um dilema. Imagina só, você é servidor municipal, você trabalha direitinho, você contribui direitinho, você paga as suas obrigações direitinho, para que lá na frente você venha
ter, né, o seu direito de receber, né, pelo que você trabalhou a vida toda, e na hora você simplesmente não vai receber aquilo que era esperado, porque o município, o INSS, não fizeram o seu papel, né? Houve todo um problema e o INSS fala que a responsabilidade da prefeitura daqui de Barras, e a prefeitura diz que é do INSS, e quem fica no meio de tudo isso sem saber o que fazer é os sindicatos, né? Então a gente tem até um vídeo aqui do assessor jurídico, né? Que ele explica, né? O impasse nas contribuições previdenciárias dos servidores municipais daqui de Barras. E a gente vai acompanhar o vídeo, em seguida a gente vai comentar. Servidores e servidoras públicas do município de Barras. Meu nome é Thiago Rego e eu falo na condição de advogado do sindicato. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que esse vídeo não tem nenhum cunho político partidário. Não se trata de nenhuma crítica a político A, B ou C, mas tão somente com a intenção de informar aos servidores sobre a situação em que se encontram suas contribuições junto ao INSS. Quando a atual diretoria assumiu o Sindicato dos Servidores, ainda no ano de 2020, verificamos que existiam servidores do município que estavam sem contribuições desde novembro de 2019. Essa situação passou a ser corriqueira, quando então verificamos que tratava-se de um problema que estava assolando a grande maioria dos funcionários desta municipalidade. Assim, procuramos entender mais diretamente o que estava acontecendo, quando então os setores competentes do município passaram a nos informar que tratava-se de um problema decorrente do E-Social, que durante a troca de gestão de prefeitos àquela época teria ocorrido algum problema, mas que iriam resolver. Os anos se passaram, diversos ofícios foram encaminhados, diversos pedidos foram feitos, diversas reuniões foram feitas, sem que o problema se resolvesse. Quando então, em 2022, as contribuições retornaram. Porém, essas contribuições têm anotações de extemporaneidade. Anotações essas que persistem e permanecem até os dias atuais, mesmo o município estando repassando em dia as contribuições ao INSS. Dessa forma, pedimos sempre que o município buscasse, junto à instituição previdenciária, entender o que estava acontecendo. De outro lado, procuramos resolver individualmente algumas situações que nos apareciam, para entender de forma mais profunda como resolver. Pedimos algumas atualizações de vínculos e remunerações, assim como aposentadorias, porém a resposta do INSS era sempre a mesma. O município de Barras tem que resolver isso. É o município que tem que atualizar as contribuições dos servidores que estão com esse problema. Eu ressalto que em todos os pedidos, sejam de atualizações de vínculos, sejam os pedidos de aposentadoria que foram feitos e que não tiveram as suas contribuições dos últimos 5 anos contabilizados, nós juntamos toda a documentação disponível para que o INSS pudesse considerar esse período contributivo. Contra-cheques de todo o período, declarações do município e uma vasta documentação que comprova o efetivo exercício e o efetivo repasse das contribuições. Dessa forma, procuramos diretamente a superintendência do INSS aqui no Piauí. Pedimos diversas vezes que o município a fizesse, porém não tivemos resposta. Assim, tão logo o novo gerente executivo aqui no Piauí assumiu, conseguimos uma reunião. Na oportunidade, fomos recebidos por ele e por servidor técnico da área. Foi quando então nos informaram que o ideal é que o município de Barras realmente procure o INSS para que juntos consigam uma solução rápida e efetiva aos servidores que estão com esse problema. Solicitamos ainda uma tribuna livre na Câmara Municipal de Vereadores para que possamos explicar de uma forma mais direta à população e aos membros do Poder Legislativo, para assim construirmos todos uma solução conjunta a esse problema que assola os servidores do município de Barras. Não se trata, é bom que eu ressalte, de 100% dos servidores do município de Barras. Esse problema nós constatamos principalmente naqueles vinculados à Secretaria de Educação, onde eu ouso dizer que mais de 90% estão com esse problema no seu CNIS. O que nós queremos, na verdade, é a construção de uma solução conjunta entre município de Barras, INSS e sindicato. Procuramos a gerência regional, mas fomos informados que cabe ao município tentar solucionar esse problema juntamente com a instituição previdenciária. E é isso que nós estamos aqui
aqui pedindo. É um problema que assola a todos os servidores que estão com essas contribuições com anotações no seu CNIS, que infelizmente não tem conseguido contabilizar para suas aposentadorias, não tem conseguido atualizar os seus vínculos e são prejudicados. Não estamos imputando culpa, estamos apontando um problema e tentando apenas buscar a solução. É claro que a via judicial individualmente é viável, porém todos sabemos da demora na prestação jurisdicional. Imagine uma professora, como já aconteceu, que trabalhou durante toda a sua vida, chegou com uma idade avançada para se aposentar e, quando do pedido, não teve seus últimos 5 anos de contribuições considerados no cálculo. 5 anos esses em que o seu salário subiu consideravelmente. Juntamos toda uma documentação, contra-cheque de mês a mês, repasses do município ao INSS, mas o INSS não considerou. Teríamos então que buscar a via judicial para que o INSS pudesse revisar o seu benefício. E essa servidora passaria a receber 3, 4 mil reais a menos do que hoje recebe de salário até ter o seu benefício provavelmente revisado judicialmente. Seria um período de muitos danos a essa servidora. Então, o que nós pedimos é que o município, juntamente com o sindicato, nós nos colocamos à disposição para conversar mais uma vez e expor todo esse problema e construir, repito, uma solução conjunta. Esse vídeo é para explicar a todos os servidores esses fatos e pedir que o município de Barras procure diretamente o INSS e conte com o apoio do sindicato no que precisar, para que possamos resolver isso, para que todas as instituições juntas, sindicato, município de Barras e INSS, possam construir essa solução. Então tá aí, pessoal, mas a prefeitura, cadê a prefeitura que não resolve esse problema? Porque tudo que o sindicato está pedindo é que a prefeitura entre em contato, né, se una com o INSS para resolver esse problema. Porque na verdade esse problema é um problema que tem que ser resolvido pelos dois, porque o repasse foi feito, as contribuições foram feitas, porém não está constando. Então é um problema que foi gerado, né, entre município e INSS. Mas tá aí, eles estão buscando, né, tentando recorrer em via judicial, é um direito deles, né, e até então nada foi resolvido. O INSS fala que é a prefeitura diz que é o INSS, e o servidor fica aí no meio desse fogo cruzado. Mas tem que ser resolvido de forma imediata, né? Imagina só, você trabalha a vida toda, você contribui direitinho porque foi descontado, você contribuiu, né? E na hora de você receber, né, de pegar sua aposentadoria, digamos assim, você não vai receber o valor, que está faltando 5 anos de contribuição, sendo que você contribuiu. Então a prefeitura de Barras tem que ver isso com urgência, entendeu? A não ser que estejam com medo de alguma coisa. Então é algo para ser resolvido com urgência. Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, a prefeitura em si tem que resolver, entendeu? Porque diante de tudo isso, quem sofre é os professores, quem sofre são os servidores municipais. E essa história não é de hoje não. A gente está exibindo hoje aqui, ó, mas esse problema ele já vem acontecendo, ó, há um tempão, entendeu? E tudo que a população quer, tudo que os professores querem é que a situação venha a se resolver. Mas é aquela coisa, ninguém quer tomar partido, ninguém quer falar nada, ninguém quer assumir a responsabilidade. Ah não, é o INSS. A INSS não é a prefeitura. Simplesmente os dois poderiam estar resolvendo essa situação em conjunto. Mas pelo contrário, deixa aí o sindicato vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Pessoal, isso aí é um tapa na cara dos servidores municipais. É um tapa na cara dos professores, entendeu? Logo eles, que formam todas as profissões. Então, infelizmente, esse caso está acontecendo aqui na cidade de Barras e a gente espera que venha a ser tomada alguma providência a respeito com urgência, porque é um direito. A gente é totalmente contra a injustiça. É um direito. Trabalhou, tem que receber. Receber
devidamente aquilo que foi contribuído, não a menos. Então é tudo que eles estão pedindo, é tudo que eles querem. Então, prefeitura, tá na hora, hein? Tá na hora de resolver esse problema. INSS, a mesma coisa. Tá certo, gente? Então a gente fecha aqui o nosso jornal com essa notícia. Essa notícia a respeito dos professores, dos servidores do sindicato, né? E a gente pede, né, que venha a ser resolvido. Mas lembrando que hoje às 19 horas vai ter reprise, né, desse jornal. E você também pode estar entrando em contato, né, se você tem alguma denúncia, alguma reclamação, se você tem alguma sugestão, você pode estar entrando em contato lá pelo nosso WhatsApp, pelo 994-87-9879, 994-87-9879. Mande lá a sua reclamação, mande lá as suas reivindicações, nos contate, que nós iremos expor a situação para que os problemas venham ser resolvidos. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você.